Na linha conosco, o técnico da base do Corinthians, Osmar Loz. Boa noite. Boa noite. O time do Corinthians, o qual você comanda nas categorias de base, são times, eu falo dos juniores, dos juvenis, a categoria de base como um todo, como um processo de formação de jogadores. A gente tem o Corinthians como uma espécie de espelho daquilo que deve ser feito para o futebol brasileiro. Qual o grande diferencial do trabalho aí no Corinthians, Osmar? Olha, na realidade, se a gente falar de profissional, eu acho que o Corinthians realmente é um espelho do que deve ser feito no futebol brasileiro. Mas em se tratando de base, ainda a gente está com boas ideias, mas ainda a gente tem outros clubes, os próprios clubes aí do Sul, Grêmio Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, ainda um pouco à frente da gente, porque estão com uma estrutura melhor. Eu acho que a gente vai ter a inauguração do nosso CT da base, que vai ser junto ao CT do profissional, nesse novo ano aí, 2016, acho que logo no início, por fevereiro, março, nós devemos estar com ele pronto. Temos uma filosofia muito boa e eu acho que é isso que deixa com que o Corinthians consiga promover atletas num clube com tamanho potencial de investimento e também com bons profissionais que aqui a gente conta, né? Profissionais que vieram do Sul, profissionais que vieram de Minas, então a gente conseguiu agregar bons valores aqui para poder desenvolver melhor e certamente acho que essa tua colocação aí dentro de 1 ano e meio, 2 anos no máximo, aí eu acredito que o Corinthians realmente vai poder se destacar tão fortemente na base quanto se destaca no profissional. A gente vem batendo, Osmar Loz, numa tecla nas últimas semanas aqui na Rádio Grenal de que até não é novidade nem peculiaridade nossa, é quase que já um consenso no futebol brasileiro que com a crise financeira que vive não só o futebol, mas o país como um todo, a base, o garimpo bem feito de jogadores da base vai acabar sendo a salvação de muitos clubes. E você é um cara que trabalha isso de forma muito competente há muito tempo. O que você observa que mudou no processo ou no conceito de um departamento de formação de jogadores nos últimos anos no Brasil, Loz? Realmente vem passando por uma reformulação muito grande, né? Eu comecei há 20 anos atrás, né, no Internacional e tenho convicção de que muito da mudança que o Internacional e que o Corinthians usa e que os grandes clubes brasileiros com formação de base usam é bem diferente do que era feito há 20 anos atrás. Hoje, a própria captação se especializou melhor, né? A gente deixou de lado aquelas peneiras em que o menino tinha, sim, vamos dizer, 30, 40 minutos para mostrar um talento. Hoje ela já em vários clubes já não existe mais. Hoje ela é feita uma avaliação de forma mais criteriosa, observando o menino no seu próprio habitat, antes de trazer ele para dentro do clube para poder ser experimentado junto com os teus demais jogadores. Esse é um dos pontos mais importantes. A próprio melhora da filosofia de trabalho de base, né? Eu acho que a literatura hoje e as próprias universidades ajudaram muito nesses novos conceitos, né? De metodologia, de volume, conceitos de volume, intensidade de trabalho, de respeito à própria maturação biológica desses meninos e também a própria estrutura dos clubes, que começou a olhar para a formação de base como uma solução realmente para os problemas financeiros que a sociedade vive, né? E não poderia o futebol ser diferente disso. Então, esses 3 aspectos são os aspectos mais relevantes de mudança nos últimos anos aí do futebol de base e eu acho que a gente tem muito ainda para evoluir. E os empresários, Loz, nesse processo digamos, nesse novo conceito onde a peneira é um pouco deixada de lado, os empresários têm um papel mais significativo, né? Na realidade os empresários eles acabavam com essas novas leis, né? Lei Pelé, Lei Zico, acabavam usufruindo de uma dificuldade do clube de poder suprir as necessidades e as demandas dos meninos, acabavam dando um presente aqui, um presente ali, convencendo os meninos a assinar com esses empresários e, consequentemente, nesse momento, deixavam o clube refém, né? Podendo um jogador que poderia ser 100% do clube ser fatiado aí, o clube, em alguns casos, detendo aí em torno de 30%, 40% apenas desses direitos econômicos desse menino. Com essa nova orientação que a FIFA deu, né, os empresários mais fortes vão continuar fortes, porque eles vão acabar comprando clubes para poder servir esses clubes como detentores dos direitos federativos e, consequentemente, dos direitos econômicos. Sim. Agora, os empresários menores, realmente, esses vão acabar sucumbindo e a tendência é eles diminuir a sua função dentro do futebol. Dentro da parte técnica do comandante do vestiário de uma categoria de base, Osmar Loz, e você é o técnico dos juniores do Corinthians,
É claro que tem os psicólogos, o departamento médico de modo geral, mas o treinador ele acaba sendo, além do cara responsável pela parte técnica, pela parte tática especialmente, também tem aquele papel do psicólogo, de lidar com a família, de fazer daqui a pouco o garoto não subir a cabeça, aquele que tem um pouco mais de destaque, de não deixar se abalar aquele que não vem conseguindo render o seu futebol. Como é que é o papel do técnico para uma categoria de base onde o jogador psicologicamente ainda também está em formação, Loss? Acredito que seja fundamental, né? A gente tem que estar atento, sim. Eu procuro me cercar de todas as áreas que o Corinthians dispõe, como assistente social, psicopedagoga, terapeuta educacional, psicólogos, os próprios preparadores físicos, os próprios fisioterapeutas, departamento médico, e cercar da gente poder conhecer toda essa estrutura de vida desse menino, né? A gente não pode ser surpreendido na realidade, a gente normalmente mas a gente tem que se cercar desse conhecimento, saber qual é a estrutura familiar, se alguém tem problema com bebida, pai, mãe, se a condição financeira da família é uma condição boa para poder dar as condições de vida necessária. Tudo isso a gente procura se cercar e sim, a gente além de treinador, olhando para o aspecto técnico e tático, a gente é um pai, um terapeuta, um auxiliar nas tomadas de decisões, mostrando para esses meninos em que esse momento que ele está passando não é fim, é uma passagem para uma nova etapa que também não é fim, ela é contínua. O futebol é um esporte que o rendimento ele é necessário constantemente. Um jogador que faz uma partida boa não vai ser considerado craque nunca. Um jogador que faz uma partida ruim também não vai ser considerado um jogador ruim o tempo inteiro. Então a gente trabalhando para sempre a performance e o rendimento desses meninos serem elevados constantemente, independente do momento, a gente precisa conhecer a estrutura familiar e a própria orientação de como é a vida fora, da questão financeira, como é que se guarda, como é que se produz, a questão de dinheiro e familiar, cuidado para que não se torne pai tão cedo, que isso é uma coisa a mais que vai criar dificuldades. A gente acaba pegando todas as áreas porque o atleta precisa estar muito bem cercado emocionalmente para poder ter um grande rendimento dentro do campo. E aí, Osmar Loss, o jogador com esse grande rendimento aí já centrado, focado para conseguir desempenhar o seu futebol, ele recebe numa condição natural de hierarquia a condição de subir para o profissional, se claro surgir a oportunidade. Esse trabalho aí, você fala especificamente agora pelo Corinthians, como é que é feito a conversa direta com o Tite? Ele passa o que ele precisa no principal ou você indica quem se destaca no sub-20? Como é que funciona esse processo da transição da base para o profissional? A gente tem uma aproximação muito boa aqui no Corinthians, por mais que os centros de treinamento sejam hoje distantes, a gente tem conversas periódicas, em torno de 10 em 10 dias, pelo menos eu visito o CT do profissional, quando tem jogadores requisitados para treinamento eu acompanho, para poder trocar informações com o Tite, com o Kleber, com o Fábio Carilli, que são os treinadores e os auxiliares principais do Tite nesse momento, e a gente vai dialogando momento a momento, a cada etapa, a cada situação, sobre cada necessidade. Vai ter depois uma segunda conversa que ela é via diretiva, dentro do planejamento de compra e de venda de atletas, né, porque isso influencia muito na absorção desses meninos, e a gente é muito próximo aqui no Corinthians, é uma coisa que para mim foi bem positiva, já quando estava o Tite na minha chegada, depois com o Mano e novamente agora com o Tite, tem demonstrado o Corinthians uma preocupação muito grande para poder criar elementos que facilitem a absorção desses meninos da base no profissional. Osmar Loss, já também agradecendo sua participação e a sua disponibilidade com a gente, você é um cara que trabalha hoje no Corinthians, passou já por diversos clubes, inclusive no profissional, mas conhece até por estudar adversário aquilo que o Brasil tem em termos de surgimento de novos jogadores. Quem é que você pode apontar como os grandes expoentes hoje que ainda estão nas categorias de base dos clubes e que podem explodir no futuro muito próximo, aí não só no Corinthians, mas no Brasil como um todo, Osmar? Olha, na realidade, nas categorias de base a gente sempre tem muitos jogadores, né? A gente até de pontuar nomes nesse momento. A gente recentemente enfrentou o São Paulo aqui no Sub-20 e tem jogadores interessantes. Tem um atleta chamado Luiz Araújo, que é um jogador muito interessante. No Corinthians mesmo, a gente tem um jogador chamado Maicon, que é um segundo volante de altíssima qualidade,
que no futuro próximo vai estar também servindo ao profissional do Corinthians. No próprio Grêmio, a gente viu aí que o Grêmio acabou de fazer a renovação do seu lateral direito, o Raul, que é um excelente lateral direito. No Internacional, acabou promovendo uma série, ou seja, tem muitos jogadores, mas eu acho que temos jovens jogadores que já estão no nível de enfrentamento de profissional, que a gente sempre costuma dizer que o trabalho de base no Brasil muitas vezes recebe as críticas, mas todo ano pelo menos se revela de 5 a 6 grandes nomes que em muito pouco tempo atingem os clubes da Europa ou até mesmo a seleção brasileira. Osmar Loz, obrigado pela conversa, um grande abraço e um bom trabalho. Valeu, um grande abraço para vocês aí também.